E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o nome do apresentador do canal Assunto para Boteco. E hoje, a gente vai mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo, fascinante e um pouco assustador. Você já ouviu falar de doenças tão raras, mas tão raras, que parecem ter saído direto de um filme de ficção científica ou de uma história de terror? Condições que desafiam a lógica e mostram o quão complexo e, às vezes, imprevisível o corpo humano pode ser. É um daqueles assuntos que nos fazem parar e pensar sobre a fragilidade da vida e os mistérios que a ciência ainda tenta desvendar. Neste vídeo, nós vamos explorar 10 das doenças mais raras e bizarras que afetam os seres humanos. Não é só para chocar, não. A ideia é entender o que acontece no corpo dessas pessoas, quais são as causas, os sintomas e como a medicina lida com desafios tão extremos. Para começar a nossa lista, vamos falar de uma síndrome que ficou mundialmente famosa em parte por causa de um homem chamado Joseph Merrick, mais conhecido como o Homem-Elefante. A síndrome de Proteus é uma condição genética extremamente rara que causa um crescimento excessivo e descontrolado de ossos, pele e outros tecidos do corpo. O nome Proteus vem de um deus grego que podia mudar de forma, e isso descreve perfeitamente a doença, porque ela se manifesta de maneiras completamente diferentes em cada pessoa. O mais maluco é que as crianças nascem aparentemente normais. Os sintomas só começam a aparecer nos primeiros meses ou anos de vida. De repente, uma parte do corpo, um braço, uma perna, um lado do rosto, começa a crescer de forma desproporcional. Imagine o impacto disso. A ciência ainda não tem uma cura, então o tratamento é focado em cirurgias para remover o excesso de tecido e aliviar os sintomas. Agora, imagine uma doença que te rouba a capacidade de dormir. Não é uma insônia comum, daquelas que a gente tem por causa de estresse ou ansiedade. Estamos falando de algo muito mais sinistro, a insônia familiar fatal. O nome já entrega o jogo todo. Quem desenvolve essa condição simplesmente para de conseguir dormir e o corpo entra em um colapso que leva à morte em questão de meses ou, no máximo, alguns anos. A causa dessa doença terrível é uma mutação em uma proteína chamada prion. Isso cria uma reação em cadeia que destrói os neurônios, especialmente na região do tálamo, que é o centro de controle do sono no nosso cérebro. Atualmente, não existe cura nem tratamento eficaz para a insônia familiar fatal. Os médicos podem apenas tratar os sintomas para tentar dar algum conforto ao paciente, mas não há nada que possa parar a progressão da doença. É uma das condições mais cruéis que existem, porque ela ataca algo fundamental para a nossa sobrevivência, o descanso. E se, de repente, uma das suas mãos começasse a agir por conta própria, como se tivesse sido possuída por outra pessoa? Parece roteiro de filme de terror dos anos 80, mas é uma condição neurológica real, chamada Síndrome da Mão Alheia. As pessoas que sofrem com isso perdem completamente o controle sobre uma das mãos. Ela pode fazer coisas que o paciente não quer, como desabotoar a camisa que ele acabou de abotoar, pegar objetos aleatórios ou até mesmo agir de forma agressiva. Essa síndrome geralmente aparece depois de um dano cerebral, como um AVC, um tumor ou uma cirurgia que afeta o corpo caloso. O corpo caloso é a estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro, permitindo que eles se comuniquem. Quando essa comunicação é rompida, um dos hemisférios pode começar a agir de forma independente, controlando a mão do lado oposto do corpo, sem que o hemisfério dominante saiba o que está acontecendo. Não há uma cura específica para a síndrome da mão alheia, mas existem terapias que podem ajudar. Os pacientes aprendem estratégias para manter a mão rebelde ocupada enquanto realizam outra atividade com a mão boa. É um exemplo fascinante e assustador de como nossa sensação de controle depende de uma comunicação perfeita dentro do nosso cérebro. Agora vamos falar de uma das doenças mais raras e visualmente impactantes que existem, a progéria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford.
Essa é uma condição genética que causa um envelhecimento acelerado e prematuro em crianças. Elas nascem saudáveis, mas por volta dos 18 ou 24 meses de vida, começam a apresentar sinais de envelhecimento que normalmente só veríamos em idosos. E o mais trágico é que, apesar da aparência envelhecida, a mente delas se desenvolve normalmente. São crianças inteligentes, curiosas e cheias de vida, presas em um corpo que está se deteriorando rapidamente. Elas têm os mesmos sonhos e desejos de qualquer outra criança, mas com um tempo drasticamente limitado. Apesar de não haver cura, a ciência fez avanços incríveis. Existe um medicamento chamado Lonafarnib, que não cura a doença, mas ajuda a retardar a sua progressão e pode aumentar a expectativa de vida em alguns anos. Cada criança com progeria é uma fonte de inspiração, enfrentando uma realidade extremamente dura com uma coragem e uma alegria de viver que são admiráveis. Elas nos ensinam a valorizar cada momento. Respirar é a coisa mais automática que a gente faz. A gente nem pensa nisso. O corpo simplesmente faz. Mas e se você tivesse que se lembrar de respirar a cada segundo? Essa é a realidade aterrorizante para quem tem a síndrome da hipoventilação central congênita, mais conhecida como síndrome de Ondine ou a maldição de Ondine. O nome da síndrome vem de uma lenda alemã sobre uma ninfa da água chamada Ondine, que se apaixona por um mortal. Quando ele a trai, ela o amaldiçoa, dizendo que enquanto ele estiver acordado, terá sua respiração, mas se um dia adormecer, ela será tirada dele e ele morrerá. É uma descrição poética e trágica do que acontece com esses pacientes. Sem um suporte mecânico, o sono se torna fatal. Imagine a vida dos pais. Eles precisam monitorar a respiração dos filhos constantemente. Qualquer cochilo não supervisionado, seja no carro ou no sofá, pode ser fatal. É uma vigilância de 24 horas por dia, 7 dias por semana. A tecnologia tem ajudado muito, com monitores mais sofisticados e ventiladores portáteis que dão mais liberdade aos pacientes. Mas a maldição está sempre lá. Um lembrete constante da fragilidade dos mecanismos automáticos que nos mantêm vivos. Nossas expressões faciais são uma parte fundamental da comunicação. Um sorriso, uma testa franzida, um olhar de surpresa. Tudo isso transmite emoções sem que a gente precise dizer uma palavra. Agora, imagine nascer sem a capacidade de fazer qualquer uma dessas expressões. Essa é a realidade de quem tem a síndrome de Moebius, uma condição neurológica rara que causa paralisia facial. A síndrome afeta principalmente 2 nervos cranianos. O sexto, que controla o movimento lateral dos olhos, e o sétimo, que controla a maioria dos músculos da expressão facial. Além disso, a incapacidade de mover os olhos para os lados faz com que elas precisem virar a cabeça inteira para olhar para algo que não está diretamente à sua frente. A medicina também oferece algumas ajudas, como uma cirurgia chamada cirurgia do sorriso, onde músculos e nervos de outras partes do corpo, como a coxa, são transplantados para o rosto para criar um sorriso voluntário. É uma síndrome que nos força a olhar além do rosto e a entender que a expressão da alma humana pode encontrar muitos outros canais para se manifestar. Existe uma doença que parece ter saído de um conto de fadas sombrio, uma condição que lentamente transforma uma pessoa em uma estátua viva. É a fibrodisplasia ossificante progressiva, ou FOP. Nela, o corpo tem um mecanismo de reparo defeituoso. Qualquer tipo de trauma, por menor que seja, uma queda, uma batida, uma injeção ou até mesmo uma infecção viral, pode fazer com que os músculos, tendões e ligamentos se transformem em osso. Basicamente, o corpo cria um segundo esqueleto, um esqueleto extra que cresce por cima do esqueleto normal, fundindo as articulações e prendendo a pessoa em uma prisão de osso. O processo geralmente começa no pescoço e nos ombros, e vai descendo pelo corpo. Com o tempo, a mandíbula pode travar, impedindo a pessoa de falar ou comer normalmente. O mais cruel é que qualquer tentativa de remover cirurgicamente esse osso extra só piora a situação. A cirurgia é um trauma,
E o corpo responde a esse trauma criando ainda mais osso no local, de forma mais agressiva. A pesquisa tem avançado, e hoje existem medicamentos em teste que buscam desligar esse gene defeituoso e parar a formação de osso extra. É uma esperança para que, no futuro, ninguém mais precise se tornar uma estátua contra a própria vontade. Lembra da história de Alice no País das Maravilhas, quando ela come um bolo e fica gigante, e depois bebe uma poção e encolhe? Pois é. Essas distorções de tamanho e percepção não são apenas ficção. Elas são o principal sintoma de uma condição neurológica chamada Síndrome de Alice no País das Maravilhas, ou AIWS, na sigla em inglês. Pessoas com essa síndrome têm episódios em que a percepção do próprio corpo e do ambiente ao redor fica completamente bagunçada. Durante um episódio, que pode durar de alguns minutos a algumas horas, a pessoa pode sentir que partes do seu corpo, como as mãos ou a cabeça, estão crescendo ou encolhendo descontroladamente. Até a percepção do tempo pode ser alterada, com os minutos parecendo passar muito devagar ou rápido demais. O mais importante é que, apesar dessas percepções bizarras, a pessoa sabe que não são reais. Não é uma alucinação ou um problema psiquiátrico. O cérebro está recebendo as informações corretas dos olhos, mas está processando essas informações de maneira errada. Felizmente, a Síndrome de Alice no País das Maravilhas não é progressiva e, na maioria dos casos, os episódios se tornam menos frequentes e desaparecem com o tempo, especialmente quando a causa subjacente, como a enxaqueca, é tratada. Quando falamos de doenças raras, geralmente pensamos em condições que afetam 1 em cada 100 mil ou 1 milhão de pessoas. Mas, e uma doença que afeta apenas 2 pessoas no mundo inteiro? Essa é a história da doença de Fields, que leva o nome de suas únicas pacientes conhecidas, as irmãs gêmeas galesas, Catherine e Kirsty Fields. O que torna a doença de Fields um mistério médico completo é que, mesmo com todos os avanços da genética, os médicos ainda não conseguiram identificar qual gene ou mutação é responsável por ela. Por ser tão incrivelmente rara, com apenas 2 pacientes, é quase impossível para os pesquisadores estudá-la, comparar casos ou entender seu mecanismo. A história das irmãs Fields é um testemunho de resiliência. Elas vivem uma vida de desafios constantes, dependendo de cuidados 24 horas por dia. Mesmo assim, elas mantêm o bom humor e tentam viver da forma mais normal possível. Elas são um lembrete de que, por mais que a ciência tenha avançado, ainda existem vastos territórios desconhecidos no mapa da biologia humana. E aí, chegamos ao fim da nossa jornada por algumas das condições mais raras e intrigantes que existem. É impressionante, né? Ver como uma única mutação, um pequeno erro no nosso código genético, pode mudar completamente o destino de uma pessoa. Essas doenças nos mostram a incrível complexidade do corpo humano e o quanto ainda temos a aprender. Cada história que vimos hoje é uma história de luta, de resiliência e da busca incansável da ciência por respostas. É um lembrete da nossa própria fragilidade, mas também da nossa força. Esses temas nos fazem refletir sobre empatia e sobre como tratamos as pessoas que são diferentes. Por trás de cada síndrome com nome complicado, existe um ser humano com sonhos, medos e o desejo de viver a vida da melhor forma possível. E agora, eu quero saber de você. Já conhecia alguma dessas doenças? Qual delas te deixou mais impressionado? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar esse papo por lá. Se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não esquece de deixar aquele like, que ajuda demais o nosso trabalho, e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!